Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite para você que veio, assistir comigo aqui ou participar comigo de mais uma explicação de correção das nossas atividades complementares. Então, essa aqui é da semana passada. Como eu postei lá no grupo, agora nós vamos ter semanas alternadas, né? Uma semana terá atividade matemática, na outra não, as complementares, né? O PET continua normalmente. Então, vamos aqui, atividade 1, eu escolhi 3 aqui para resolver junto com vocês, para vocês entendendo esse processo, fica fácil nos outros. Se fosse para usar a calculadora, né, não precisaria estar aqui, mas o meu objetivo é ensinar para quem realmente quer aprender a não usar esse equipamento, né, porque na hora que você estiver diante de uma prova, você não vai poder fazer uso. Então, vamos aprender a fazer aqui, né, braçal. Então, olha bem, primeiro era assim, os números naturais a seguir são quadrados perfeitos. Então, já afirmou que esses números são quadrados perfeitos. Vamos relembrar? Números quadrados perfeitos são aqueles que têm raiz quadrada exata. Então, esses todos aí eu vou ter raiz quadrada exata. E falou, determine a raiz quadrada de cada um deles. Então, é para eu calcular a raiz quadrada. Para você calcular a raiz quadrada, você tem 2 processos. Ou você faz ele por tentativa. Vou fazer esse aqui primeiro por tentativa para vocês verem. Então, ó, 484, vou fazer por tentativa. Nós vamos pegar, para calcular a raiz quadrada de 484, certo? Então, nós vamos pensar na seguinte forma. Você já precisa ter um conhecimento prévio, e você está no 8º ano. Nós sabemos que 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400, não é isso? Olha, 20 ao quadrado é 400, certo? 30 ao quadrado, é só pegar aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, e dobra a quantidade de zero, 900. Então, nós temos, o número que eu estou querendo é 484. 20 é pouco, mas 30 já é muito. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 484 é 20 e alguma coisa, tudo bem? Aí, uma outra que vai nos ajudar, uma outra dica, é você olhar o último número. Olha, só o último número, 4. Que número que eu multiplico por ele mesmo, que o final é 4? 2 vezes 2 é 4, mas não é só o 4. O 8. 8 vezes 8, 64. O final também é 4. Então, nesse caso, aqui eu descobri que vai ser 20 alguma coisa. Então, ou é 22 ou é 28. Por quê? O final, olhando o final aqui, ó. 8 vezes 8 é 64. O final é 4. 2 vezes 2 é 4, o final é 4. E aí, eu poderia fazer 22 vezes 22 e ver qual número que dá. E 2 vezes 2, 4, certo? E aí, eu vou descobrir que é realmente o número que eu estava procurando. Então, a raiz quadrada de 484 é 22, certo? Esse é um método para fazer, por tentativa. Você pega as dezenas inteiras, 10, 20, 30, 40, e vê o que fica entre aquele número que você está querendo. Por exemplo, 625, né? Então, eu vou olhar, também está entre 20 e 30. Certo? Tá? E entre 20 e 30, porque 20 é 400, é pouco. Mas 30 já é muito. Então, eu poderia fazer assim. Aí, eu ia olhar o final. Ó, o final não é 5? Que número que eu multiplico por ele mesmo que o final é 5? 5. 5 vezes 5, 25. Então, 25. Então, esse aqui é um método. O outro método é o método da fatoração, certo? Então, você chegou numa raiz, você não sabe o valor dela, vamos fatorar. Então, aqui para adiantar, eu já fatorei, tá vendo? Já fatorei todos eles. Esse aqui, que número que eu tenho aqui? 5. Esse 5 repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, é 5 à quarta. Tá vendo? Aqui eu só tenho o número 2. O número 2 repetiu quantas vezes? 12 vezes. Tá certo? Agora, nós vamos achar a raiz. Eu quero achar a raiz de 484. Aqui foi um método, agora eu vou explicar outro, da fatoração. Então, nós vamos, olha, eu quero a raiz de 484.
Então, eu vou colocar a raiz, eu vou trocar o número pela sua forma fatorada. Lembrando que se eu resolver isso aqui, ó, eu vou voltar no 484, certo? Isso aqui não é MMC, é a forma fatorada. O MMC você precisa de ter mais de um número. Aí você multiplica aqui, não é o caso. Se você multiplicar, você vai voltar naquele ali. Você pode até multiplicar para conferir se você fatorou corretamente. Então, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Esse número aqui é o mesmo desse aqui, certo? Só que escrito de forma diferente. Então, como a raiz é quadrada, aqui dentro, ó, tem um 2 que não apareceu. Então, quem tem expoente igual ao índice vai sair da raiz. Então, nós vamos ter assim, ó, 2 vezes 11. 2 vezes 11, 22. Conferindo aí que a raiz é 22. Aqui de um metro, aqui de outro, certinho? E aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero a raiz de 625. Eu vou trocar 625 pela sua forma fatorada. Lembra que aqui tinha expoente igual ao índice? Aqui, eu posso desmembrar, fazer com que tenha também. O que é 5 à quarta? É 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Confere, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma. 2 mais 2, 4. Quem tem expoente igual ao índice? Esse e esse também. 5 vezes 5, 25. Então, qual que é a raiz quadrada de 625? 25, certo? Uma outra forma é você olhar o seguinte, o número que está aqui dentro é 2. É só você pegar esse expoente e dividir pelo índice. Olha, 4 dividido assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Outro caminho. Como aqui é 2, você vai pegar esse 5 elevado à quarta, o radicando aqui todinho, e vai dividir esse expoente por 2. Então, você vai ter 4 dividido por 2, 2. Aí você resolve 5 ao quadrado, 25, não é 10 não, hein? 5 ao quadrado, 25. Vamos fazer mais um? Então, a raiz de 4.096. Quando você olha esse número bem grandão, você fica com medo. Não precisa, porque você sabe fatorar. Fatorou, você vai trocar. Vai ficar 2 elevado à 12ª. Como que faz? Pega o expoente e divide por quanto? Por 2. Porque a raiz é quadrada. Se a raiz fosse cúbica, você ia dividir por 3. O processo ia ser o mesmo. Fatora e divide os expoentes por 3. Então, vai ficar 12 dividido, vai dar 6. E aí, nós vamos fazer 2 à sexta. 2 à sexta, 64. Então, a raiz quadrada de 4.096 é 64. Então, esse aí foi a correção do exercício número 1. Eu escolhi 3, mas vocês vão fazer todos eles, né? Quem olhou lá na calculadora só vai conferir, não é esse o objetivo, né? O objetivo não é esse. Ou é você fazer desse método aqui, ó, por tentativa, né? Coloca os números que tá entre e descobre, ou usando a fatoração, tá bom? Agora nós vamos aqui para a questão número 2. O título é o seguinte, os números na forma decimal. Então, o que é um número na forma decimal? São esses números com vírgula, né? Aí a gente olha e já pensa assim, com número decimal não sei não. Sabe sim, é a mesma coisa. Olha, a informação boa, tem raiz exata. Então tá, determine essa raiz. Então, preste atenção, se você tinha medo de achar a raiz quadrada de número decimal, não precisa ter mais. Olha, nós fizemos muitas vezes dentro de sala, que é passar o número decimal para sua forma fracionária. Lembra, como que eu faço para passar o número decimal para sua forma fracionária? Fracionária tem que ter numerador e denominador. Então, para achar o numerador, a gente desconsidera a vírgula. Se eu tirar a vírgula, que número que eu vou ter? 256. Como é um número decimal, o meu denominador sempre vai ter 1. Agora eu vou observar, não tem duas casas aqui? As casas decimais são da direita até encostar na vírgula, 2. Então eu vou ter 2 zeros. Olha, eu queria a raiz desse número aqui, ó. Então, eu quero a raiz desse número. Esse número e esse são os mesmos, só que escrito de forma diferente. Um está na forma decimal, outro na forma fracionária. Então, olha, não precisa ter medo dos decimais. Aqui, nós vamos achar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador, certinho? Então, a raiz quadrada aqui, ó, é uma raiz, esse radical grandão aqui, ó, quer dizer que é a raiz do numerador e a raiz do denominador, certinho? Como eu já sei a raiz de 100, eu já vou pôr meu denominador aqui, ó. Eu já sei que o meu denominador é 10. Raiz quadrada de 100, 10. Agora, para achar a raiz quadrada de 256, você vai usar
o mesmo que nós usamos na questão número 1. Ou vai fatorar, ou vai fazer por aproximação. Vamos fazer por aproximação? 10 ao quadrado é 100, é pouco para 256. Olha, 10 ao quadrado é 100, certinho? Mais 20 ao quadrado é 400. Passou. Então, o número que eu quero está entre 10 e 20. Qual que é a outra dica? Olha o último número. O último número ali é 6. Dois números que eu multiplico que o final é 6. 4 vezes 4, 16. Então, pode ser 14, certo? Eu vou fazer para ver se é. 14 vezes 14. Por que eu escolhi 14? Lembrando, porque 4 vezes 4 é 16. O final é 6, igual o final do número que eu estou querendo. Mas tem um outro número que o final é 6 também. Geralmente são 2 para cada final, tá, gente? É o 6. 6 vezes 6, 36. Então, ou é 14 ou é 16, certinho? Ou é 14 ou é 16. Por que eu escolhi esses dois? Porque 4 vezes 4 é 16, o final é 6, e 6 vezes 6 também é 36. O final também é 6, tá bom? Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Multiplicando, eu achei que 14 vezes 14 é 196. Não é o número que eu estava querendo. Então, agora, provavelmente, é o número 16, mas eu vou fazer para verificar. Pronto, depois dos cálculos feitos, eu vi que realmente é o 256. Então, a raiz de 256 é 16. Então, a minha resposta é 16 décimos. Mas a minha pergunta não foi em número decimal, então a minha resposta também. Agora nós temos o processo contrário. Eu tenho aqui uma fração decimal. Lembra o que é fração decimal? Quando o denominador é uma potência de 10. E eu preciso voltar para o número decimal. Facinho. Copio o numerador. 16. Quantos zeros tem no denominador? Um só. Então, tá aqui, ó. Então, a raiz quadrada de 2 inteiros e 56 centésimos é 1 inteiro e 6 décimos. Viu? Muito fácil. Olha, eu vou fazer de novo. Nós vamos fazer a letra B. Mesma coisa. Primeira coisa, passar para a fração. Vamos passar para a fração? Vai ficar 361 sobre 100. Por que 100? Porque tem duas casas decimais, certo? Então, eu quero a raiz desse número aqui. A raiz do denominador, eu já sei que é 10. Então, basta procurar só a raiz de 361. Esse eu vou fazer pelo método da fatoração. Tá vendo? O exercício número 2 é parecido com o exercício número 1, né? Então, nós vamos fatorar aqui agora. 361 não é um número par, então não posso começar dividindo por 2. Lembra, quando que eu sei que o número é ou não divisível por 3? Somando aqui os valores absolutos. Então, 3 com 6, 9 com 1, 10. 10 não é divisível por 3, então esse número também não é. 5 não é, porque o número só é divisível por 5 quando ele termina em 0 e 5, certinho? Esse número aqui, ele só é divisível por 19, que vai dar 19, certo? Então, eu tenho 19 ao quadrado, certo? Então, a raiz de 361, na sua forma fratorada, é 19 ao quadrado. Olha, quem tem expoente igual ao índice aqui, ó. Na verdade, eu estou dividindo esse número pelo dali. Então, vai ficar 19 décimos. Passa para decimal, copia o numerador, 19. Quantos zeros tem aqui? 1. Então, 1 inteiro e 9 décimos, certinho? Agora, vamos à letra D, tá? Eu escolhi a letra D. Então, nós vamos passar para a fração. Tira a vírgula, 784 sobre quanto? 100. Duas casas decimais, raiz desse número, raiz do numerador e denominador. Do denominador eu já sei que é 10. Agora eu vou fatorar o 784, certinho? Então, nós vamos lá fatorar. Olha, então aqui, era para eu dividir por 2, a metade por 2 de novo, 49 por 7, 7. Então, a forma fatorada eu tenho 2, eu tenho base 2 e base 7. Quantas vezes repetiu a base 2? 4. Então, o expoente é 4. Quantas vezes repetiu a base 7? 2 vezes. Então, eu vou colocar essa forma fatorada no lugar de 784. Vai ficar raiz de 2 à quarta vezes 7 ao quadrado. Agora, é só dividir esses expoentes aqui por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 7 sobre 10. Por que 2 ao quadrado? Porque eu peguei o 4 e dividi por 2. Então, é 2.
Aqui é 1 que não apareceu, porque 2 dividido por 2 que está aqui é 1, certinho? Agora é só resolver isso aqui. Entre uma multiplicação e uma potência, primeira potência. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 7 sobre 10, certinho? Então, 4 vezes 7, 28 décimos. Copia o numerador, 28. 0. Então, uma casa decimal. Então, 2 inteiros e 8 décimos. Então, essa aí foi a correção da atividade 2 da página 51. A atividade 3 vem falando de área. A área de um terreno quadrado. Então, olhe bem, vamos só relembrar aqui. Quando eu tenho um terreno quadrado, vamos supor que o lado desse terreno seja 7. Então, como ele é quadrado, aqui é 7, aqui também. Para descobrir a área desse quadrado aqui, basta que eu multiplique um lado vezes o outro. Lembra que área, isso aqui é uma explicação para você resolver a 3. A área é L ao quadrado. Então, a área seria um lado ao quadrado, 7 ao quadrado, 49 metros quadrados, certinho? E se o exercício fosse o contrário? O exercício número 3, ele é o contrário. Ele trouxe a área. Ele falou que a área, vamos supor que fosse 49 metros quadrados. Para você descobrir o lado. Para descobrir o lado, é a operação inversa. A operação inversa aqui não é a potência, é a raiz. É só você achar a raiz desse número aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. Então, eu vou descobrir que aqui é 7 metros. A raiz quadrada de metro quadrado é metro, certo? Vamos ver mais um, olha. Se eu dou a informação que esse terreno tem 64 metros quadrados, quanto que mede cada lado do terreno? Só achar a raiz desse número, ó. Qual que é a raiz de 64? 8, certo? Então, no exercício número 3, é só você achar a raiz do número que está aí na área. E como que você faz para achar a raiz? Fatora ou faz por aproximação, ok? Pessoal, qualquer dúvida, eu estou inteiramente à disposição. Espero ter ajudado vocês a compreender como que faz para calcular a raiz quadrada. E não ter medo quando você achar um número muito grande para achar a raiz quadrada ou quando você deparar com um número decimal. Valeu? Grande beijo!